esse povinho feio, né? Eu não tô falando dos Vikings ou Vikings, mas dos povos feios que falam mal dos outros. Eles não se olham no espelho, eles que são os fedorentos, que não tomavam banho, e eles falam das pessoas. Lógico que se você está em processo de viajar, você pouco tem tempo para tomar banho, a não ser que você encontre uma lagoa ou uma cachoeira. E naquele tempo era muito, muito, muito frio. A terra era muito mais fria do que hoje em dia. Muito mais. Então imagina, se a Europa pode cair de 40 negativos, 30 negativos em algumas áreas. Imagina naquele tempo. Eu acho que era 200 mais menos negativo. A temperatura. Aqui eles ficam falando. Era, gold, silver. Perhaps Dublin is the most positive legacy of the Viking era. Gold, silver, weapons, silks, and horses were all traded at Dublin, and merchants flocked to the port from far and wide. Indeed, it was the Norse who. Os vikings não poderiam ficar de fora entre as civilizações mais sombrias e macabras da nossa história. Com suas não tem mais macabra e sombria que vocês que matam por brincadeira. Eu não acho que esses povos faziam isso e eu vou provar agora. Não como vocês miscigenados por aí no Brasil. Chifres. Nunca usaram isso. Foram inventados para uma ópera no século XIX. Os capacetes reais eram lisos e práticos. E a ideia de que eles dividiam as esposas? Totalmente falso. Na verdade, o casamento era uma instituição séria, um contrato social e econômico. A linhagem familiar era fundamental e a fidelidade era valorizada. Eles também não eram sujos. Arqueólogos acharam pentes e pinças por toda parte. O cronista da época reclamou que eles eram limpos demais e por isso seduziam as mulheres locais. Escreva-se para mim. Tudo que você sabe sobre os vikings pode estar errado. Primeiro, os elmos com chifres. Nunca usaram isso. Foram inventados para uma ópera. As raças da serpente são malignas e otárias e a ideia de que eles dividiam as esposas? Totalmente falso. Na verdade, o casamento era uma instituição séria, um contrato social e econômico. A linhagem familiar era fundamental e a fidelidade era valorizada. Porque só tem putaria até no mundo islâmico ou nesses lugares onde eles dizem ser religiosos, só rola putaria em nome de um Deus falso. Na época dos vikings. Os época era uma profissão. Cala a boca, mulher feia, fala nada, sabe de nada. Então, eles mentem que eles eram assassinos, que eles saqueavam, que eles roubavam, né? Como se eles fossem melhor, os árabes fossem melhor que invadiu a Europa. Pelo menos vikings, eles fizeram isso na Europa apenas e foram para as Américas, mas naquele tempo não tinha já ninguém lá, porque já havia tido era posto apocalipse, ou seja, já tinha havido antes uma guerra, muito tempo atrás, quando os Vikings foram para as Américas, ok? E os outros não, vieram para invadir, para saquear, etc., da Ásia, Oriente Médio e África. Agora, isso eles não querem aceitar, ok? Os espíritos falam dos Vikings como um seres complexos, marcado ou formado por correntezas tumultuosas. Correnteza não, aqui é Taides, que é, como se diz, temperamento tumultuoso de seu tempo. Não meramente brutos ou selvagens, mas ao invés eles eram heróis e exploravam, e Warriors and Explorer Drive, e eles eram exploradores e guerreiros que era motivado por uma sede por aventura e descobrimento.
E pelo menos eles não invadiram os outros continentes das outras pessoas. Porque antigamente as Américas e a Europa era só uma. E depois vamos falar sobre isso. Suas jornadas ao redor dos mares eram fomentadas ou alimentadas por uma necessidade assim, ordinária, blanda e ambiciosa, ou uma mistura de necessidade e ambição, porque blend quer dizer misturar, e brand é outra coisa, blend, procurando novas terras para ficarem, para emigrarem e recursos para enriquecer suas comunidades. Menos a África, eles não foram para a África, não foram para o Oriente Médio, não foram para a Ásia, etc. Ver seus descendentes foram, mas eles foram para tentar fazer comércio lá, e eram até outros disfarçados como Dutch, holandeses, que nem holandeses eram, era já uma mistura de híbridos misturados. Os espíritos falam do Vikings como enquanto que é verdade que atos de violência ocorriam durante seus raids, suas buscas, né, suas invasões, etc., incluindo a abdução de mulheres, frequentemente visto através das lentes de conquest, que é de conquistar. Suas interações com aqueles que eles encontravam era de uma forma assim tinha várias formas, multiformas, que não era só apenas do lado negativo, mas também do positivo. Vários Vikings que migravam, integravam-se com a população local. Eles se integravam com as pessoas. Eles não esperavam que as pessoas se integrassem a eles, mas eles se entregavam, se misturavam naquela cultura. Ou seja, eles se adaptavam àquela cultura. Levando a uma troca cultural que enriquecia ambos lados. Em seu inquérito, sua pergunta, existe um profundo conhecimento. Esses warriors, que os guerreiros, eram também poetas. Eles eram artistas, poetas e comerciantes que contribuíam significativamente para revolucionar a história europeia. Ou seja, eles contribuíram muito com a história revolucionária e para mudar a Europa. E era só a Europa, né? Não era a África, não era a Ásia. Os sagas, os contos de sagas, não apenas de pilagem, mas também de familiaridade e alianças formadas através de casamento entre outros povos que eles encontravam, talvez outros celtas, né, visígodos, os galegos. Eles encontravam e eles casavam-se com esses povos, ou seja, da Ibéria, de outro lado da Europa, do sul da Europa, no leste da Europa, etc. Um testamento à sua adaptabilidade em terras estrangeiras. Então, eles casavam com essas pessoas e eles se adaptavam àquela cultura. Eles não queriam que as pessoas se adaptassem à cultura deles, mas eles se adaptavam àquela cultura casando-se com outros povos europeus.
Os espíritos te manda a procurar, né, a olhar além de narrativas de sensações que causam sensacionalismo. Não procura apenas por isso, porque tem várias coisas aí, né, como esses vídeos nojentos assim, que querem apenas sensacionalismo. Officially, Como era o padrão de beleza na época dos Querendo vikings. Os vikings, na verdade, na sua época, eram uma dramatizar profissão e não tudo. um povo. Os vikings Dramatizar não ou poderiam falar ficar mal. de fora entre as civilizações. Entendeu? Perhaps Isso Dublin tudo é is para Os vikings não dramatizar e poderiam ficar procurar de sensacionalismo, nada mais. Ao invés, procure balanço, equilíbrio em compreender o passado intrigante da humanidade. Bem, eu estava procurando saber porque eu queria saber a verdade e não o que eu via por aí. Eu não acredito, não creio facilmente no que eu vejo. Então, procure equilíbrio em compreender o passado intrigante humano, onde amor podia também florescer até mesmo entre os conflitos. Essa dualidade reflete em nossas vidas hoje, onde a luz existe ao mesmo tempo ao lado das sombras e convida a contemplação em como nós percebemos histórias, figuras históricas como reflexão ou projeções de nós mesmos através da grande tapestria do tempo, da vasta tapestria do tempo. Então é isso, nem tudo é como os ignorantes, os invejosos, os alarmistas falam por aí. Tudo isso é histeria, entendeu? Eles adoram falar mal dos outros para encobrir o próprio podre de seu povo, mesmo que fosse do passado do seu povo.